Uma decisão, por exemplo, veio agora, o senhor estava falando, e claro, está lá o desembargador, são apelações que estão lá, tem que revisar, ver se a sentença vai ser mantida, se vai ser, né? Uma decisão, por exemplo, do juiz de primeiro grau, que, enfim, condenou lá um helicóptero, não sei lá, um determinado delito que eu possa ter cometido. Vai para o desembargador, cai lá, você que é da área criminal, cai lá na Câmara onde trabalha a doutora Cíntia. E lá a decisão toma uma goleada de 7-0. Aquela sentença de primeiro grau, ela foi tão ruim assim. Ela foi... Porque a gente vê isso, a gente percebe muito. 7-0, 5-0, não sei como é. Enfim. Mas será que aquela sentença do juiz foi tão ruim assim? Ele errou tanto nessa sentença que... É que assim, ó, no Tribunal de Justiça do Estado, as decisões são 3 pessoas. Então pode ser, por unanimidade, seriam 3-0. Ou pode ser por maioria 2-1. No Tribunal Regional Eleitoral é que são por 7 né? componentes, né? Então aí há uma diferenciação e também são componentes vindos de várias esferas. Vem dos juízes de primeiro grau, vem desembargadores, juiz federal e da OAB. Então são 7 pessoas de distintas carreiras. De distintas carreiras, claro. Então, é um pouco mais heterogêneo. Lá nós somos quase todos juízes de direito. Tem os quinto constitucional, que é formado por um membro do Ministério Público e um advogado. Mas, na verdade, a grande maioria dos desembargadores são de juízes de carreira, né? O que acontece? Muitas vezes, não que o juiz de primeiro grau tenha errado, mas o que acontece? Às vezes a gente encontra falhas no processo. Às vezes as interpretações são diferenciadas. Então, assim, as pessoas... É óbvio que é difícil de entender. Poxa, mas uma pessoa deu uma decisão e condenou determinada pessoa a uma pena, chega lá e 3 decidiram, no caso da justiça comum, 3 decidiram absolver. Por quê? Aí você tem que olhar ali de modo mais amplo, mas vocês não... Primeiro que você já, ali para você já não é mais um caso, não é mais alguém da tua comunidade. É alguém que você nunca viu. Nunca vi, eu estou julgando... De uma cidade que você também nunca passou, de lugares que você nunca teve contato nenhum. Não que isso faça diferença, mas quando você, como eu já fui juiz de primeiro grau muitos anos, você se sente às vezes muito pressionada pela comunidade em algumas situações. Lá essa pressão não existe. Não existe. Então o que acontece? Você vai olhar, você tem que olhar obrigatoriamente todo o andar do processo. Se todas as provas foram colhidas de forma regular, se não houve nenhum tipo de prejuízo para o acusado, se não foi assodadamente feito alguma coisa que não preservou o direito de alguém, lá nós temos que garantir o direito das pessoas. E muitas vezes se percebe alguns erros no andamento do processo, erros na hora de ouvir pessoas, erros na hora de constituir advogado, erros que maculam todo o processo. E aí você é obrigado a absolver. Às vezes você encontra provas que não têm respaldo. Às vezes você encontra decisões baseadas em provas só do inquérito policial, que para nós não serve, precisa pelo menos uma prova judicial. Mas alguns juízes ainda entendem que basta aquela prova policial. Então, existem interpretações e a gente está lá justamente para garantir isso ao cidadão, à sociedade. Garantir esse direito, né? Claro. Então, a partir do momento que você apela da sua decisão, que você não está satisfeito com a decisão que o juiz de primeiro grau proferiu, você está rebandando o processo para nós para que a gente revise ele integralmente. E aí nós vamos ter que dizer, olha, o juiz errou aqui, ou acertou aqui, acertou ali, e por isso vai ser mantida ou não a decisão. E quando ele erra muito, tem alguma penalidade? Olha, não existe assim, a não ser que se verifique... Eu falo justamente que o povo tem interesse em saber o quê? Essas decisões de 0, né? 3-0, 5-0 ou 7-0. Mas como? Esse juiz errou tanto assim para reverter uma decisão dessa, tomar uma goleada, vamos dizer assim? A não ser assim, ó, é comum a gente ter absolvições quando o juiz condena, é comum a gente ter condenações quando o juiz absolve. Isso não é uma coisa assim tão esdrúxula, tão difícil de acontecer. É comum, por exemplo, a gente manter a condenação, mas diminuir a pena. Às vezes manter a condenação, aumentar a pena. Tudo isso é um natural. O que pode se chegar a
a se ter uma ideia, talvez, de um juiz tendencioso, é quando você começa a ver uma série de situações onde o tribunal já se manifestou muitas vezes dizendo que é nesse sentido, o juiz vai em sentido diverso, e que haja nele dolo específico de prejudicar alguém. Aí ele pode ser punido. Aí ele pode ser, e deve ser punido. E deve não ser punido, pode, né? deve ser punido. Né? A nossa corporação, nós temos uma corregedoria que existe justamente para isso. Nós temos que preservar essa justiça que nós tanto pregamos. Então, se você está vendo que alguém, um membro daquela corporação, está sendo parcial, está querendo prejudicar, está criando uma insegurança jurídica na comunidade, nada mais correto do que essa pessoa ser punido pela corregedoria. Estimada, nós vamos ao nosso intervalo. O primeiro intervalo já foi, vice, como passar rápido. Eu vou deixar uma perguntinha para a estimada doutora Cinta, no retorno a gente falar. As nomeações têm caráter, é claro, competência, carreira, que é uma coisa, e também tem o fator político. Vai responder depois do nosso retorno.